Hoje, estamos vivendo um tempo profético muito forte. E o Asaf até me mandou, bem bacana, os drones da China, um exército de drones, porque as guerras hoje são tão diferentes do que foi no passado. No passado elas eram muito sangrentas, mas era corpo a corpo, homem a homem. Agora são os drones que entram, né? Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, e todo mundo vai morrendo e não sabe nem de onde veio a morte. Mas quando ele me mostrou aquilo, eu lembrei da palavra do Apocalipse de João, que diz que gafanhotos invadiriam a terra, cuspindo fogo. E o que os drones gospem? Fogo, né? E a gente vê a iminência clara, certa, de uma terceira guerra mundial. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas eu acredito que há um tempo mais difícil ainda do que essas guerras visíveis. Essas guerras são visíveis, nós estamos vendo, nós estamos assistindo, nós estamos acompanhando e nós estamos cientes de que elas estão acontecendo. Sim ou não? É mais fácil quando uma guerra já está declarada do que quando você pensa que está vivendo em paz, que está tudo bem, e por detrás nós estamos entrando como ovelhas mudas para o matadouro. O que você prefere, uma guerra declarada ou uma estratégia silenciosa para preparar você para o fim? Eu prefiro uma guerra declarada. É sim ou não? Você sabe que nos dias de hoje, Satanás, ele tentou destruir a igreja tantas e tantas vezes, perseguiu a igreja de forma sanguinária ao longo dos anos, mas a estratégia que Satanás hoje tem usado contra a igreja é completamente diferente de todas as estratégias que ele usou em todos os tempos passados. Hoje, você pode estar dentro da igreja, não tem problema. Hoje você pode estar congregando na igreja, não tem problema. Por quê? Porque muitas igrejas hoje já não estão mais pregando o que deveria ser pregado. Já não estão mais ensinando sobre pecado. Já não estão mais ensinando sobre a santidade. Hoje muitas vezes nós recebemos tantas palavras para que possamos ter uma vida boa nessa terra. E o que acontece? Nós não nos apercebemos que desta maneira, sem o confronto da palavra, sem a verdade que liberta, nós continuamos vivendo a vida, esperando que amanhã nós vamos estar vivendo dias maravilhosos, mas não estamos sendo treinados, nem capacitados e nem confrontados para que possamos viver uma realidade forte junto com Deus. Você sabe de uma coisa? Preste atenção no que eu estou dizendo. Se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Não é possível enganar um homem de Deus. Não é possível enganar uma mulher de Deus. Não é possível nos pegar despercebidos. Agora, se nós estivermos focados em algo que nos afaste daquilo que nós precisamos ter, então nós nos tornamos presas fáceis. Precisamos orar pelas igrejas do Brasil, pelas igrejas do mundo. Precisamos orar pela nossa família. Precisamos orar pela nossa casa. Precisamos voltar à prática da oração, da intercessão, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E que vai ser a diferença nos dias difíceis que vão chegar? Espero em Deus nosso Senhor Jesus que não seja agora. Estou orando para que Deus nos dê tempo.
Eu não quero que seja agora. Eu não quero. Quem quer que seja agora? Eu não quero. Mas esses dias, quer hoje, quer amanhã, eles vão chegar. E quem vai vencer esses dias? Aquele que estiver pronto para eles. Aquele que estiver atento para eles. O inimigo vai pegar centenas de pessoas dormindo, mas vai encontrar uma igreja acordada. Vai encontrar uma igreja próspera, viva, vencedora. E eu quero que esta nossa casa, este povo que aqui está, em nome de Jesus, tenha sucesso nessa terra, tenha vitória nessa terra, tenha conquista nessa terra, tenha estrutura emocional nessa terra. Mas eu quero que esse povo que aqui está, ele seja morador dos céus. Eu quero que esse povo que aqui está possa conquistar toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, na eternidade viver com toda a sua família. Mas para que nós possamos, eu estou numa série trabalhando sobre iniquidade. Vocês já viram eu falar sobre lealdade, sobre fidelidade? Vocês já viram eu falar sobre a obediência? Vocês me ouviram explicando sobre o que é a iniquidade, que é o império da injustiça, que é a distorção completa de valores. Vocês têm me escutado falar sobre compromisso. Eu não mudei a minha mensagem. Eu continuo na direção do Espírito Santo, ensinando sobre caráter, compromisso, valores, princípios. E essa semana eu pedi para Deus uma direção. Estava preparando essa mensagem já faz uns dias, e pesquisando e orando. E o título da mensagem é: de quem eu sou filho? De quem eu sou filho? De quem nós somos filhos? A introdução está em 1 de João, capítulo 3, versículo 10, que diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então nós vamos fazer um paralelo bíblico, porque se houver alguma coisa, nós fomos sequestrados, preste atenção, nós fomos sequestrados de Deus, nós fomos arrancados do nosso Pai. Satanás, ele levou o homem a fazer as escolhas erradas, de todo o caráter do homem, foi assim. E o que acontece? Naquele momento, aquilo que Satanás carregava, ele começou a colocar e a pichar aquilo que Deus criou. Eu não sou imagem e semelhança de Satanás. Você não é imagem e semelhança de Satanás. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e nada nesse mundo pode mudar isso. Porém, eu me torno aquilo que eu creio. E o inimigo das nossas almas começou a pichar, a manchar, a colocar em nós coisas que não são nossas, a destruir, a distorcer a verdade. Tudo começa de uma forma sutil, mas depois ele vai trazendo cada vez mais e fica agressivo. Hoje nós vemos o ser humano completamente distorcido da verdade, na sua maioria. Então o que diz nessa introdução? Que primeiro sintoma, primeira característica de uma pessoa que tem como Deus como seu Pai, e que já foi purificado de todo o ódio, de toda a raiva, de toda a ira, de toda a vingança, de toda a obra das trevas, é a que eu amo meu irmão. E o amor de Deus, ele não é um amor natural. O amor de Deus é um amor sobrenatural. E esse amor, pode ter certeza que ele está disponível em Deus para fluir em nós. O amor incondicional significa: eu não amo pelo que você fez, eu não te amo nem pelo que você deixou de fazer, eu não te amo porque você me agradou, eu não te amo porque você me desagradou. Eu te amo
porque Deus ama você. Eu te amo porque Deus te ama. Eu te amo porque você é um projeto de Deus. Você pode estar pichado, você pode estar distorcido da verdade, você pode estar caído, você pode estar perdido, mas eu amo você, porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por você. Eu não tenho como odiar, porque Deus odeia o pecado, mas Deus ama quem? O pecador. Então, primeira qualidade daquele que verdadeiramente é filho de Deus, ele ama ao seu irmão e ele pratica a justiça. Sabe que justiça é uma palavra bem difícil, porque às vezes, se nós não estivermos, eu sei por mim, porque às vezes na tentativa de ser justo com todos, a gente acaba sendo injusta com a gente mesmo. Na tentativa da gente querer fazer tudo. Então, a justiça é algo que nós necessitamos da ajuda e do discernimento do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar a dose certa. Só o Espírito Santo pode nos dar equilíbrio. Porque tem coisas que nós pensamos que estamos praticando com justiça e nós estamos praticando através da injustiça. E só o discernimento do Espírito Santo pode nos dar essa direção. Então, o que o Senhor diz? Aquele que me busca, me encontra. E aquele que me encontra, encontra o discernimento necessário. A natureza da filiação. 1 de João, capítulo 3, de 9 a 10. Põe para mim aí, como é que está? Ou põe um slide, eu vou seguindo o slide, não tem problema. João 1, 12 e 13. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. 2 de Coríntios 5,17 diz, assim, que se alguém está em Cristo, o que ela é? O que ela é? Nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ali, 1 de João 3, 9 e 10, o que diz? Qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ai, pastora, todos pecamos? Sim, involuntariamente. Todos nós temos momentos em que nós, involuntariamente, tropeçamos na nossa humanidade. Mas qual é o pecado que o homem de Deus não pratica? É o pecado planejado. É o pecado estrategicamente planejado. A decisão de pecar. Eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos hoje pecamos. Ou sequer por palavras, ou por pensamento, ou porque fizemos algo, ou porque deixamos de fazer. Mas isso é involuntário. Aquele que é nascido de Deus, as coisas velhas ficaram para trás. A nossa natureza caída, a pichação do inferno, a natureza do diabo, da vingança, do orgulho, isto fica para trás. Nós somos feitos novas criaturas, somos adotados por Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar dentro de mim e dentro de você. E sabe qual é o papel dele em mim e em você? Primeiro, nos convencer do erro, da injustiça e do engano. Então, uma pessoa que saiu do mundo das trevas, que saiu da natureza humana carnal e que se converte a Jesus, ela vem com toda certeza com hábitos de uma cultura que agora já não lhe pertence mais. E muitas coisas que nós trazemos da nossa vida pregressa, antes de Cristo, nós ainda não temos consciência de que isto não agrada a Deus. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, o que se passa? O Espírito Santo, eu vou usar uma palavra assim, para você entender, mas é que não é a palavra correta, mas ele incomoda.
Quem já foi incomodado pelo Espírito Santo? Ele incomoda. Ele vem, ele fala, e aquilo te dá um aperto no coração, e você sabe que você fez errado, e você não tem coragem de pedir perdão, e daí você fica agoniado, sim ou não? Então, porque o primeiro passo do Espírito Santo, a primeira função dele, né, é nos convencer, é nos mostrar, porque ele conhece a palavra, ele sabe o que agrada a Deus. Sabe o que me preocupa? É quando as pessoas já não sentem mais peso quando fazem coisas erradas. Isto significa que o Espírito Santo não está tendo ali a liberdade de cobrar. Então o Espírito Santo está em nós. Segunda coisa que o Espírito Santo faz em nós, ele nos capacita. Ele nos capacita. Ele nos empodera. Ele nos traz força e autoridade contra tudo aquilo que nós dissermos não. Sem a presença do Espírito Santo, sem o nosso nascimento, não tem diferença entre o meu sim e o meu não, no mundo espiritual. Mas a partir do momento em que eu nasci de novo, a partir do momento em que eu fui adotado, a partir do momento em que o Espírito Santo veio morar dentro de mim, a partir do momento em que eu começo a sentir vergonha do meu pecado, do meu erro, a partir desse instante em que ele se instala na minha vida, eu posso dizer não, em nome de Jesus, porque eu digo não, e o Espírito Santo me capacita a resistir ao inferno. Amém ou não amém? Eu posso dizer não, não importa o que esteja acontecendo, não existe nada impossível, o Espírito de Deus está em você. Você é filho de Deus, então você tem a capacitação sobrenatural para dizer não. Mas aquele que está nas trevas, ele não percebe a luz, porque ele está em trevas, onde a luz não alcança, onde a verdade não alcança. Então você olha para esta pessoa e ela repete o mesmo pecado a vida inteira. Todos nós pecamos, todos nós temos falhas, mas nós temos que mudar os nossos erros. Nós não podemos ter o mesmo erro durante 50 anos na igreja. Isso é sinal que nós não demos lugar ao Espírito Santo, amém ou não amém? Nós erramos hoje, amanhã vamos ser corrigidos de novo por outra coisa. Mas quando nós começamos a repetir o mesmo erro, a vida inteira, o mesmo pecado, caindo no mesmo lugar, nós estamos dando lado ao diabo e não a Deus. Porque há em nós poder para resistir, há em nós dunamis para dizer não, há em nós a autoridade de um sangue, de um nome, para vencermos as obras do diabo. E se pecamos, não planejamos, já não são assim os filhos do diabo. 1 de João capítulo 3, versículo 8, como é que eles são? Olha lá, ó. Quem comete o pecado é do diabo, porque é ele que peca desde o princípio. Para isto se manifestou quem? O Filho de quem? De Deus, para fazer o quê? Destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do inferno, na minha vida e na sua vida. Sabe aquele sistema de defesa que a gente vê em Israel, que explode os mísseis na parte superior, assim, vê pá, pá, pá? O Espírito Santo é esse sistema de defesa que não permite que o inferno entre no nosso coração quando estamos conectados com Ele, quando estamos na sua presença. Ele destrói as coisas no ar, Ele nos mostra o perigo, mas as pessoas que estão dirigidas pelo inimigo sempre vão pensar que tem razão. Pessoas que sempre acham que estão certas, nunca vê seu erro, nunca é orgulhoso, é soberbo, é arrogante, é prepotente, é desobediente, é insubmisso, mas sempre vai jogar culpa em outra pessoa. Eu sou assim porque você é assim, eu sou assim porque você faz isso. Por que faz isso? Porque não está permitindo que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E por que não permite? Porque quer continuar com a mesma vida, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes, e os outros é que tem que mudar, não você, não eu.
Eu sou carne, eu sou ser humano. Toda palavra tem que ser aplicada para nós, como pastores, como homens de Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pega familiaridade com a palavra e para de deixar com que ela esquadrinhe o nosso coração. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pingo de engano e apodrece tudo. Então nós precisamos sim, somos ministros de louvor, mas precisamos esquadrinhar o nosso coração. Nós temos que, antes de querer falar com os outros, primeiro falar com a gente mesmo. Meu Deus, como está meu coração? Você sabe que não se trata do que a gente faz, mas muito tem a ver com a intenção pela qual nós fazemos. O pecado muitas vezes não é uma coisa errada que nós cometemos, mas é até uma coisa boa com a intenção errada. Muitas vezes nós queremos ajudar os outros para recebermos o quê? Recompensa dos homens, reconhecimento dos homens. Estamos fazendo uma coisa boa, mas a intenção do nosso coração não é boa. A nossa intenção é fazer o quê? Fazer propaganda, é levantar, é receber recompensa, é receber aplausos. Então, nós necessitamos do Espírito Santo para que nós não venhamos a nos esconder nas nossas boas obras que não têm um fundamento de exaltar a Cristo. Porque tudo que não é para Ele, tudo que fazemos para mérito nosso, nós estamos fazendo e cavando um lugar onde com certeza nós vamos chorar um dia. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Quem compreende o que eu estou falando? Não é o que se faz, é porque eu faço. Não é porque eu prego, muitos pregadores do Evangelho, existem muitos pregadores do Evangelho, muito bons pregadores do Evangelho. Nós temos pessoas extraordinárias. A questão é, não é o que eu prego, é porque eu estou pregando. O que eu quero em ser um cristão? Aonde eu quero chegar? Então, essa é a intenção. E o Espírito Santo pode nos dar a direção. João capítulo 3, versículo 21 diz o quê? Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Efésios 5:8. Porque no outro tempo, erais trevas, mas agora sois a luz do mundo. Andai como filhos da luz. Significa que não tenho nada escondido. Você quer saber qual o pecado que você não vence? O que você não venceu? O que você não consegue falar dele em público? Eu posso falar que um dia fui viciado em pornografia, porque isso não faz parte da minha vida mais. Eu posso falar que um dia eu fui uma pessoa muito irada, explosiva, que explodia, porque isso não faz parte da minha vida mais. Mas aquilo que você tem vergonha de falar, é porque você ainda não venceu, ainda reina em você. E o que nós temos que fazer? Permitir que o Espírito Santo nos leve para a luz. Permitir que Deus nos cure. Muitas vezes carregamos maldições hereditárias, problemas que carregamos desde a infância por conta de abuso, por conta de tanta coisa. Mas se está nas trevas, você não pode ser posto à luz. Por exemplo, o meu marido não tem problema nenhum de falar que um dia ele adulterou, porque hoje ele não é mais um adúltero. Mas se você não consegue falar, é por quê? Porque ainda tem domínio de pecado sobre você. Isso é um sinal. Os filhos de Deus andam na luz. Os filhos de Deus não andam nas trevas. Os filhos de Deus, todas as coisas são reveladas, são trazidas à verdade, são trazidas à luz. Nós temos um Pai que nos perdoa, nós temos um Pai que abre portas para nós. Nós não precisamos viver escondidos e com vergonha, porque Cristo pagou pela nossa dívida, Cristo pagou pelos nossos pecados. E por que não contamos o pecado? Por que não procuramos ajuda? Por conta do orgulho de não querermos o quê? O que nós não queremos? Perder o respeito, perder a autoridade. Então, aquilo que está oculto na tua vida é uma área de perigo para você. Veja o que você não consegue conversar. Veja o que você não consegue tratar em público. Veja o que ainda te incomoda. Porque isso,
Isso, com certeza, pode prejudicar o teu discernimento, pode prejudicar a bênção que Deus quer colocar na sua vida, porque no momento de alerta, no momento de perigo, a nossa família, a nossa casa, os meus irmãos estão sentados aqui, e eles sabem que muitas vezes, em momentos de perigo, Deus me alertou. O acidente da mãe do tio Mário, os esfaqueados, como esfaquearam, entraram lá no estabelecimento do meu pai, e esfaquearam a mão do meu pai, queriam matar todo mundo. Eu tive discernimento. Então nós temos que vigiar essas coisas, porque haverá momentos em que o Espírito Santo, ele vai fazer você interceder assertivamente pela tua família, pela tua casa, mas você não pode permitir que hajam coisas ocultas em você. Você precisa vencer ao ponto de ser testemunho. Olha, eu me converti, mas não conta para ninguém que eu usei droga. Não, você se converteu, você tem que contar para todo mundo que você usou droga, porque o teu testemunho vai libertar outros das drogas. Eu fui uma prostituta, então eu me converti, mas eu não quero que ninguém saiba do meu passado. Não, o teu testemunho do passado é que traz à existência milagres para que outras prostitutas sejam curadas e livres. Nós não temos que ter vergonha do nosso passado, porque Deus foi no nosso passado, Deus amou no nosso passado, Deus nos resgatou do nosso passado, Deus nos limpou do nosso passado, Deus nos trouxe para a sua maravilhosa graça, para a sua maravilhosa luz. Nós somos filhos de Deus agora. As coisas velhas ficaram para trás, mas eu uso o meu testemunho para que o nome de Cristo seja engrandecido. Então, se você tem algum pecado, aleluia, aleluia, se você tem algum pecado, se você tem algum erro que está aí escondendo, traga para a luz, procure alguém para conversar, venha para um retiro de cura interior, para que você seja livre, e para que você um dia possa dizer: um dia eu fui viciado nisso, hoje eu não sou mais. Um dia eu fui orgulhoso, hoje eu não sou mais. Um dia eu fui mentirosa, eu fui muito mentirosa. Eu era tão mentirosa que eu acreditava na minha própria mentira. O mentiroso, quando ele se torna especialista, ele acredita na própria mentira. Ele pensa que é verdade o que ele está falando e sabe que é mentira. Mas hoje eu já não sou mais. Hoje eu já não sou mais. Segui a paz com todos, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, filhos de Deus. Como que nós os conhecemos? Porque tudo na vida dele é luz. Não tem coisas ocultas. Porque ele segue a paz. Ele segue a paz. E segue a santificação. Significa que cada dia que passa, nós vamos subindo de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Aleluia! Então nós seguimos a santificação. Hoje eu tenho que estar melhorzinho que ontem, amanhã melhorzinho que hoje, e assim vamos indo, caminhando, sendo corrigidos, Então, se nós não seguirmos a paz, presta atenção, gente que fica de mal com todo mundo, bravo com todo mundo, não quer ver ninguém. Se nós não seguirmos a paz, e se nós não seguirmos a santificação, não veremos ao Senhor. Olha o que está escrito ali no versículo. Seguir a paz com quem? Seguir a paz com quem? Não é só com quem a gente gosta. Nós temos que seguir a paz com todos. Nós temos que orar pelos nossos amigos, sim ou não? Temos que orar pela nossa família e abençoar, sim ou não? Mas a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos que nos perseguem. Que nós temos que orar por aqueles que estão se levantando contra nós, porque de fato e de verdade, nós estamos sendo atacados, e não é por carne nem sangue. É por obras espirituais da maldade. Satanás se levanta na vida de pessoas para defamar, para atacar, para destruir. E quando nós lutamos contra as pessoas, perdemos a guerra, ferimos a pessoa. Nós temos que lutar contra quem está por trás. Temos que aprender a guerrear, não com pessoas, mas tomar autoridade no mundo espiritual. Não é o teu marido, é o que está ali na tua casa, é o pecado, é o erro, é o engano. E quando nós lutamos a níveis maiores, nós temos vitórias. E grandes são as vitórias que Deus tem preparado para nós. Quem está entendendo aí? Amém. Seguir a paz com todos.
e seguir a santificação. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Amém. Amor ou ódio definem a nossa identidade. 1 de Pedro 3,18. Olha lá. Está aí? 1 de Pedro 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Amor vai além de palavras. O que demonstra que você é filho de Deus é que o Filho de Deus ama com atitudes, com obras e não com palavras. Amar de palavras, é fácil dizer que ama Jesus com palavras. Jesus, eu te amo. E às vezes a gente até se emociona de dizer isso, não é verdade? Jesus, eu te amo. Mas muitas vezes as obras que nós praticamos, ou não perdoar um irmão, ou a gente colocar uma guerra dentro da igreja contra uma pessoa, ou a gente sair sentando na roda dos escarnecedores para escarnecer. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, eu te amo, Jesus, mas as obras estão dizendo, estou nem aí. Você sabe que a coisa mais importante que tem no mundo é uma alma. A coisa mais importante, a Bíblia diz que uma só alma, uma só, ela vale mais do que o mundo todo. Uma pessoa tem mais valor do que todo o universo, do que tudo que Deus criou. Uma só pessoa. E muitas vezes, nós dizemos que amamos as almas, mas se elas não nos ferirem, se não pisarem no nosso pé, se forem calmas, serenas e tranquilas. Mas e quando elas nos irritam? Quando elas nos confrontam? Quando elas nos machucam? Quando elas nos ferem? Quando elas nos traem? Quando elas nos abandonam? Quando elas nos fazem passar muita vergonha? O amor tudo sofre, tudo suporta e tudo crê. Então, se nós dizemos, Cristo, eu te amo, a obra da tua vida demonstra o tamanho do amor que você tem a Ele. Jesus, ele fala que aquele que me ama é o que me obedece. Os mandamentos de Deus não são pesados, pesado é viver fora dos mandamentos de Deus. Os mandamentos e as leis de Deus não são pesadas, porque Deus não tira nada que é bom de nós. Tudo que Ele coloca como lei é coisas que vão com certeza nos ferir, quer hoje ou quer amanhã. Não matarás, não dirás falso testemunho, né? Não cobice a mulher alheia, honra teu pai e tua mãe, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja. Filhos, né? Estejam em obediência e honra aos seus pais. Então tudo aquilo que Deus ensina, Deus ele traz como lei para nós coisas que, se nós praticarmos, nós vamos ter uma vida extraordinária, uma vida fenomenal, uma vida brilhante, uma vida próspera. Eu estava estudando sobre o dízimo, e eu vou trazer um discipulado, e depois eu trago para a igreja também, vou trazer para os meus discípulos essa semana. Mas a palavra dízimo, ela tem a composição de 3 palavras, e uma das palavras é lançar a sorte sobre. Rapaz, o que Deus estava dizendo? Traga o dízimo e lance tua sorte sobre mim. Lance a tua sorte sobre mim. Você vai ver, eu vou trazer esses dias, hoje não é o tema. Mas, então, se Deus está dizendo que através desse mandamento, eu estou lançando a sorte sobre, então quer dizer que eu vou ter boa sorte. Porque a intenção de Deus é Ele tomar a nossa vida e Ele nos guiar pelo caminho.
Então, tudo que Deus colocou como mandamento, pode acreditar em mim, se você está sofrendo, não é porque cumpriu o mandamento. O único sofrimento de quem cumpre mandamento é perseguição. Porque quando Satanás encontra uma pessoa que quer viver a palavra de Deus em obediência, ele começa a perseguir essa pessoa. Por quê? Porque ele quer fazer com que ela seja desacreditada, fazer com que ela perca o poder da palavra. Para quê? Para que ele continue o seu plano, né? Então, a perseguição, homens e mulheres de Deus, Pedro, Tiago, João, eles tinham prosperidade, mas eram perseguidos. Perseguidos por causa do nome, perseguidos por causa da palavra, perseguidos por causa da sua fé. Mas o demais, a vida estava abençoada, a vida estava vitoriosa, e a vida estava na luz e em paz. Então vamos lá, Mateus 5,44, o que diz aqui? Ame os vossos inimigos. Não é eu que estou falando isso aqui, é Jesus, gente, só estou lendo. É um negócio meio esquisito, né? Meio esquisito, mas ele disse: ame os vossos inimigos, e abençoe ou bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem àqueles que te odeiam, faça o bem àqueles que te odeiam. Gente, é a Bíblia. Você sabe por quê que Cristo dá essa ordem? Porque quando você faz o bem, quando você abençoa, quando você ora, você neutraliza todo o ataque do inferno contra você. Porque se eu lutar com o inimigo com a mesma arma que ele luta, eu posso perder, sim ou não? Porque ele conhece essa arma, ele pode destruir essa arma. Se eu enfrentar o ódio com o ódio, eu posso perder. Se eu enfrentar o ódio com a ira, com a vingança, eu posso perder. Porque orgulho, vingança, ira, ódio não são armas do meu reino. Ixi. Eu não posso pegar a espada de Golias para matar Golias. A espada e a armadura de Golias pertencem a Golias. Eu pertenço a um rei, eu pertenço a um reino, eu pertenço a um Senhor, eu sou filha de um Deus que me deu a maior e mais poderosa arma, que é o amor tudo vence. Quando eu jogo amor sobre o ódio, eu venço, eu fico protegida, o inimigo não pode me tocar, eu fico blindado, minha casa fica blindada. Vem o vento forte, porque Deus nunca disse que não viria. Virão as tempestades, mas a casa não cai, a casa permanece de pé, a casa permanece firme. Por quê? Porque o amor é o esconderijo aonde nós devemos estar. Abençoe, abençoe, não deseje o mal a ninguém. E quando vir pensamentos na tua mente, põe a mão na tua cabeça e diga: sai agora, em nome de Jesus. Eu abençoo, eu cubro com o sangue do Cordeiro, eu declaro paz, eu declaro prosperidade, eu declaro vida, eu declaro saúde, que sejam abençoados, que prosperem. Por quê? Porque isto me protege, isto me esconde, isso nos leva ao esconderijo do Altíssimo. E você, quando pratica a palavra, você está guardado por ela. E tudo na tua volta pode falhar, mas passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ore, não ore para que eles morram, não ore para que eles sumam, não ore não, ore para que prospere, ore para que eles sejam felizes, porque se eles forem felizes, eles vão esquecer de você. Vamos lá? Terceiro, os filhos do diabo. Olha só como é que são. 1 de João, capítulo 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão.
E por que causa o matou? Porque as suas obras, não a obra do irmão, as obras dele eram más, e as de seu irmão justas. Então, como que se manifestam os filhos das trevas? Como você pode reconhecer o filho das trevas? Preste atenção, quando você pode até mesmo discernir e fazer esquadrinhar o seu coração em cima dessa palavra para dizer, não, isso não é meu, eu não aceito isso, eu renuncio isso. Olha aqui, quando você vê alguém que tem boas obras, que tem bom testemunho, que recebe a recompensa, e a outra pessoa quer a recompensa da justiça, praticando a iniquidade. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então, vou repetir. Existem pessoas que praticam a palavra, e que Deus usa, e que Deus abençoa, e que Deus levanta, e que Deus prospera, e que Deus sustenta. E existem pessoas que querem a recompensa dessas pessoas, sem fazer o que essas pessoas fazem, sem honrar a Deus. E às vezes, o nível da pessoa espiritual, ele mostra o teu nível espiritual. O nível de Abel revelou o nível de Caim. Quando Abel entregou a Deus, os dois entregaram a oferta. Os dois foram até Deus para entregar a oferta. Mas Abel entregou o que havia de melhor, e entregou com a boa intenção do seu coração. Já a Caim, ele vai e pega umas verduras do que ele havia feito. Ele não pegou a primeira. Ele primeiro comeu, ele primeiro vendeu, e daí ele pegou o que sobrou e foi levar para Deus. Deus aceitou a oferta dele e abençoou a Abel. E Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim não veio com uma boa intenção no coração. Assim como Ananias e Safira vieram trazer uma oferta, mas a intenção era promoção pessoal, não era que o reino fosse sustentado. Quem está entendendo o que eu estou explicando? E o que acontece? Quando Deus aceitou a oferta, por que não aceitou eu? Abel não discutiu com ele, Abel não apontou o dedo para ele, Abel não disse, nossa meu irmão, por que você trouxe essas alfaces murchas para Deus? Ele não falou nada, a Bíblia não fala nada, mas ele vai e mata, porque se eu matar Abel, eu posso continuar no mesmo nível, que ninguém vai mais revelar que eu estou errado. Tem muitas pessoas dentro das igrejas, ao seu lado, que tentam matar aqueles que estão brilhando, só porque eles não querem pagar o preço, mas querem receber glória e honra. É forte isso. É forte isso. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está ensinando? Você não vê a pessoa fazer o que o outro está fazendo. Você não vê pagar o preço que o outro paga. Mas procura achar defeito em tudo. Para quê? Para tentar matar a reputação. Para tentar matar o bom nome. Então isso aí o que é? Não procede da luz. Isso é o espírito de Caim. Nós temos que amar os filhos de Deus, amar os nossos inimigos e não matar os nossos irmãos. E quantos, olha, você sabe de uma coisa? Vou dar um conselho para você. Vou dar um conselho. Conversei com o Lício hoje sobre isso, né, Lício? Que quanto mais sábio você fica, mais você fica só. As águias vivem sozinhas. Os leões, quando tem que enfrentar suas batalhas, tem que enfrentar sozinhos.
porquê disso. O porquê a gente aprende a escolher. O porquê a gente se aparta em Deus. Não é que a gente se separe das pessoas. A gente se aparta em Deus. Para não falar tudo que a gente sente. Para não estar... Por quê? Porque quando nós começamos a mostrar as coisas, a falar as coisas para as pessoas que são erradas, como vamos saber as pessoas erradas? Número 1, quem fala mal de todo mundo vai falar de você. Quem abandonou todos os outros vai abandonar você. Quem nunca foi leal não vai ser com você. Quem está entendendo? A gente acha que com a gente é diferente. Pessoas que falam só coisa que não edifica. Não fica lá, se afasta. Porque daqui a pouco você vai estar o quê? Falando as mesmas coisas e você estava num trilho de compromisso, você estava num trilho de crescimento, você estava num trilho de oração, você estava num trilho de santificação, você estava conquistando um espaço e uma autoridade, e aí você se juntou com um monte de gente que não quer nada. Quem anda com quem não quer nada não vai ter nada. Você tem que andar com gente comprometida para que você se comprometa mais. Gente que ame a Deus para que você se apaixone mais por Ele. Gente que quer lutar para crescer. É melhor você ter marcas nos teus joelhos, aqui ó, de tropeçar, de cair, de se machucar, lutando para subir uma escada, do que você estar bonitinho, sentado no meio da roda dos escarnecedores, sentado no meio das brincadeiras chulas que não agradam a Deus. Porque certamente, quando ver o brilho daquele que está comprometido com Deus, eles vão querer matar para não precisar seguir o trilho. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que a palavra de Deus está dizendo? Né? Aqui está, as obras são justas. O destino é resultado das nossas escolhas. Mateus 13:43, o que diz aí? Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos vão resplandecer. Deus vai levantar os justos. Deus vai recompensar os justos no reino do seu Pai. Pode ser que você enfrente as tempestades, mas aquele que está em justiça, obedecendo a voz, vai crescer, resplandecer, vai brilhar, vai prosperar. Deus vai fazer, porque Ele não é homem para mentir. Romanos 8:17, olha que coisa linda. E nós que somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos. Porque ser parecido com Ele é o que eu digo, nós enfrentamos perseguições. Existem perseguições que a gente enfrenta, que você procura uma justificativa para a perseguição, e você sabe que não é justo aquilo. Quem já passou por isso? Levante a mão. Quando você quer fazer as coisas certas na empresa, teus colegas de trabalho perseguem você, sim ou não? É verdade isso ou mentira? Se você quer fazer certo, chegar no horário, não falar mal do patrão, começou a tua perseguição. Porque o injusto sempre vai perseguir o justo. Porque aquele que não é, sempre vai perseguir aquele que é. Porque sabe que uma atitude correta vai te levar a um lugar correto, onde a glória de Deus, né, vai respingar em nós. Então, quando nós nos decidimos ser justos, quando nós decidirmos fazer aquilo que é certo, decidimos fazer o que é certo, e mesmo que a gente caia no meio da escada, a gente levanta com dor no joelho e continua o nosso caminho subindo, e fazendo aquilo que Deus mandou, as pessoas vão se levantar na hora contra você. Vai ser na hora contra você, não vai demorar. Não é porque você faz mal, é porque você não se permite ficar caído. Porque você não desiste. Você sabe da tua imperfeição,
você sabe da tua fraqueza, você sabe das tuas limitações, mas você não aceita ficar caído, você se levanta. E quando as pessoas pensam que você caiu, você subiu mais um degrau, subiu 2 degraus, subiu 3 degraus. E é isso que Deus quer, que você, em nome de Jesus, sofra esse padecimento. Nós não podemos agradar todo mundo. O problema da gente é que a gente quer agradar todo mundo, a gente quer ser tudo para todos. Escolha agradar a Deus. Nem que para isso, né, você tenha que padecer, você tenha que suportar a crítica, a rejeição das pessoas, mas não saia da tua posição. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você nasceu para brilhar, você está caminhando rumo ao teu Pai. Nós vamos estar uma eternidade toda com Ele, não é qualquer coisa que vai me afastar. Quem está entendendo o que a pastora está falando? Não volte para trás, padeça. Aí diz assim, olha, parece que quanto mais coisa certa eu faço, mais o mundo se levanta. Mas é lógico, é lógico. Quanto mais você se levanta, mais querem apagar a tua luz. Mas a luz que brilha em nós vem de Cristo e não se apaga jamais. Aleluia! Deus nos faz vencedores de qualquer maneira. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos vencer de qualquer maneira. Se tiver 32 mil homens, a gente vence com 32. Mas se ficar 300, a gente vence com 300. Aleluia! E se não tiver ninguém, a gente vence com ninguém, porque eu e Jesus somos a maioria. Aleluia! Somos vencedores. As coisas não são como você vê, as coisas são como você crê. E como você sabe quando alguém crê? Porque não desiste jamais, não volta atrás jamais, padece, mas vai resplandecer. Levanta as tuas mãos. Olha, eu vou dizer, padece, porque é duro permanecer com todo mundo dizendo, falando, atacando, traindo, abandonando, xingando, família, colegas de trabalho, em todo lugar. Decidiu fazer o certo, vai padecer. Sim ou não? Os amigos viram tudo inimigo. Levanta a mão. Diga assim, vou ser forte, mas vou resplandecer. Aleluia. Eu vou padecer. Se é para fazer direito, vou fazer direito. Se vier para, eu vou permanecer. Mas sabe o que acontece? Quando a gente permanece, quando a gente firma o pé, quando a gente levanta e diz, eu não vou desistir, eu sou filha de Deus, sou herdeira de Deus, eu tenho as obras na luz, eu não vou desistir. Sabe o que vai acontecer? As próprias pessoas que muitas vezes te apedrejaram são as que você vai ajudar a subir os degraus da vitória. Nossa luta, repito, não é contra a carne e nem contra o sangue. Nunca vai haver multiplicação de pessoas excelentes se todos nós entrarmos na mediocridade. Nunca haverá a semelhança de Deus se nós não resistirmos aos ataques do inimigo. Deus nunca falou que nós não seríamos atacados. Ele sempre disse. Por que esse ódio contra os judeus? Por que essa ira contra os judeus? Porque eles continuam subindo. Porque eles crescem. Porque eles têm padrões, né? Eles têm padrões, eles estão sob ameaça de extinção. E eles estão lutando, mas bombardeando um povo sanguinário, que mata suas próprias mulheres, que mata seus próprios filhos, que escraviza e deixa passar fome a sua própria terra. Você pensa o quê? Lá no Irã está tendo uma revolução, porque o povo iraniano não quer isso aí. É uma batalha, o mal contra o bem. Agora, prosperam e se levantam e permanecem de pé em qualquer situação que estejam. Por quê? Praticam a justiça, fazem o que é certo. E Deus respalda, e Deus levanta. Mas temos que sofrer ou padecer. O destino e o resultado é o resultado da nossa escolha. O campo
é o mundo. As boas sementes são os filhos do reino. É o que eu disse. Nós somos a semente que vai multiplicar no mundo pessoas íntegras, pessoas vencedoras. Nós somos aqueles que vão destruir a mediocridade. Nós somos aqueles que vamos trazer paz e santificação para a nossa casa. Olha lá o que está escrito: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E o ceifeiro são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem para os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem a iniquidade, e lançá-lo-ão para a fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas a semente desse mundo são os filhos do reino. Não chegou esse dia não chegou. Nós temos tempo, porque o dia que chegar, Deus vai separar o joio do trigo, vai separar aqueles que diziam que eram, mas não eram, que pareciam ser e não são, mas Deus vai levantar os que são. Mas enquanto esse dia não chega, nós fomos enviados para ser luz do mundo, nós fomos enviados para ser sal da terra, nós fomos enviados através do Espírito de Deus e do sangue do Cordeiro para levarmos a mensagem da alegria e da salvação, mas suportando a mensagem em nós mesmos, vivendo. O que nós vemos hoje é um mundo que as pessoas pregam uma coisa, mas vivem outra, e não permitem que haja transformação. Quem está entendendo o que a pastora está falando? Nós precisamos. A nossa família não pode ser considerado joio. Meus filhos não são joio. Minha casa não é joio. Minha igreja não é joio. São trigos. Mas como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ensiná-los. Eu vou ter que confrontá-los. Eu vou ter que corrigi-los. Eu vou ter que desafiá-los. Sim ou não? Mas eu também vou ter que demonstrar com a minha vida que eu também, quando tropeço, eu levanto, que eu também, quando penso que o mundo acabou, eu continuo, porque se eu falar para eles continuar e eu parar, eles não vão continuar. Se eu falar para eles trazerem a luz e eu não trouxer a luz, eles não vão trazer a luz. Por quê? Porque Deus levanta pessoas para iluminar casas, e você que está aqui foi levantado por Deus para ser luz na sua casa, para ser luz com seus filhos, para ser luz no seu trabalho, para ser luz com a sua parentela. Deus escolheu você, é você. Se fosse o outro, ele estava aqui. Deus escolheu você. Então você escolha Deus, porque não é só Deus que escolhe, nós também escolhemos a Deus. Sofrer, todo mundo sofre. Sofrer, sofre o crente e sofre o descrente. Sim ou não? O descrente muito mais ainda. Aquele que não tem fé sofre muito mais que a gente. Mas muito mesmo aquele que não conhece a Deus e não tem fé. Gente, tem horas que a gente depara com pessoas que a gente pergunta como é que essa pessoa consegue suportar isso. Como que consegue? Pessoas que muitas vezes vivem que nem animais, sozinho, sem família, sem nada. O mundo sofre, mas nós também sofremos e padecemos pelas nossas escolhas. Só que é o seguinte, nós temos promessa. Aleluia. Nós temos promessa que somos mais que vencedores. Aleluia. Que não estamos sozinhos, que Deus está conosco até o último dia, até a consumação dos séculos, que Deus nos dará vitória sobre todos os nossos inimigos. Nós temos promessa. Nós somos o único povo que entra na guerra sabendo o resultado dela.
Nós não sabemos quem vai ganhar, se é a Rússia ou se é a Ucrânia. Mas entre o mal e o bem, eu sei quem vai ganhar. Quem já ganhou, quem já venceu, quem já destruiu, quem já aniquilou as obras das trevas foi o meu Jesus. Então, se eu estou nessa guerra entre o bem e o mal, essa guerra não é fora, essa guerra é aqui, ó. Essa guerra é aqui, nas decisões e nas escolhas que você tem que fazer. Essa guerra não é externa, essa guerra é dentro, é do coração, nas decisões e nas escolhas. É de você reconhecer quem você é e dizer, eu sigo em frente. Não importa se você tombou, aqui tem alguém para te levantar. Um Deus para te levantar e para te levar à vitória. Apocalipse 21, 8. O que diz aqui? Mas quanto aos tímidos, mas quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros. Sabe o que eu escutei essa semana sobre feiticeiro? Caramba! O fofoqueiro não é diferente do feiticeiro. Sabia disso? Pessoa que sai falando tudo o que quer, porque as palavras têm poder. E uma pessoa, através de uma palavra, pode amaldiçoar uma geração. Através de uma mentira saída, contada um para o outro, um para o outro, um para o outro. Só que é o seguinte, o que você plantou de mentira na vida do outro, tu vai colher 100 vezes mais na sua. Isso que é desgraça. Não se trata nem do outro que você está tentando destruir. Se trata da lei da semeadura e da colheita. Então, quando nós começamos a falar mal das pessoas, a denegrir as pessoas, nós estamos fazendo feitiçaria com uma colheita abundante para nós mesmos. Por quê? Porque quem planta pedra vai colher pedra. Tudo que você fizer para o teu irmão vai voltar para você. Tudo que você desejar. Então o feiticeiro, o que ele faz? Ele faz uma trama para destruir aquela pessoa. E depois ele recita uma reza em cima. Pode ter a galinha, pode ter o pato, pode ter o marreco, pode ter tudo, né, Xandão? Mas se não tiver a palavra, não tem nada. Tô falando sério? Não tem nada a ver com o pato. Não tem nada a ver com a galinha. Não tem nada a ver com o ovo. Tem a ver com o que ele vai declarar sobre aquilo ali. Você está entendendo? Tomara que morra. Tomara que acabe. Tomara que vá à falência. E tem muita gente que anda dizendo isso de marido, de filho, de pastor, de irmão. Não precisou nem da galinha. Porque a galinha é só para você gastar dinheiro. Porque o fofoqueiro e o murmurador faz normalmente. Se Satanás está dentro da nossa casa, fazendo o que quer que seja, ele entrou por uma palavra. Estou errada, Xandão? Xandão trabalhou nas trevas. Anos. Ele precisa de uma palavra. Ele precisa de uma palavra. E muitas vezes nós queremos descobrir quem é que está fazendo feitiço contra nós. Olha aqui o que faz, ó. Satanás diz assim, eu não preciso nem entrar lá. Já está de plantão o murmurador número 1 que vai destruir tudo lá. Por quê? Então você tem que tomar cuidado. Quando você fala dos outros, você vai ter uma colheita sobre isso. Você tem que ter cuidado. Quando você abre a tua boca, porque você está amaldiçoando a tua própria casa, está amaldiçoando teus próprios filhos, está amaldiçoando a tua sementeira. Pega o contra-cheque na mão e diz, salário de fome. Que isso? E Deus não precisa de salário de abundância para você? Deus não trabalha com dinheiro. Deus trabalha com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Declare, o Senhor meu Deus vai me fazer prosperar na terra da minha adversidade. O Senhor meu Deus, Ele vai prover. Se você precisa de galinha, Ele não vai te dar dinheiro, Ele vai te dar as galinhas.
Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem banco lá no céu. Agora, Deus é capaz de entregar nas tuas mãos tudo o que você precisa. Deus é capaz de entregar nas tuas mãos, não depende de quanto você ganha. Se chama favor, se chama bênção. Não amaldiçoe teu salário. Não amaldiçoe tua casa. Não amaldiçoe tua vida. Não fale mal dos outros. Porque, com toda certeza, o universo criado por Deus trabalha com a lei da semeadura e da colheita. Assim também, olha aqui para mim, não desanime de praticar o bem. Quem aqui já praticou o bem e foi abandonado na prática do bem, a sua própria sorte? Quem aqui já praticou bem e as pessoas deram as costas, talvez no momento em que você mais precisasse de ajuda? Levanta a mão, quero ver. Levanta a mão, quero ver. Está vendo? Então, o que significa isso? Significa que eu tenho que parar de fazer o bem? Mas quem aqui um dia foi tocado, um dia foi abençoado por uma pessoa que nunca viu? Levanta a mão. Sabe o que é isso? Esse é o bem que você praticou e que aquela pessoa deu as costas. Voltou para você através de outra pessoa. Você nunca vai colher, nem sempre você vai colher exatamente aonde você plantou. Nem sempre vai ser assim. Mas tudo que você plantar, você vai colher. Porque quando você planta bondade, não é o mal que vai te recompensar. Talvez você plantou a bondade no coração maldoso, mas Deus vai encontrar um coração bondoso, que você vai dizer, puxa, fiz tão pouco por esse, e ele está tão me abençoando tanto. Por quê? Porque aquilo que você plantou naquele, Deus te trouxe esse. Não se canse de fazer o bem, continue semeando, porque aquele que foi ingrato vai colher ingratidão, e você que foi bom vai colher bondade a seu tempo. Amém? Então nós somos filhos de Deus, nós não podemos ser incrédulos, não podemos duvidar. Você não pode duvidar de quem você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Só você e Deus é que sabe quem vocês são. Para falar a verdade, só Deus sabe. E eu acredito no que Ele fala. Se Ele fala que eu sou filha, eu sou filha. Se Ele fala que eu sou mais que vencedora, então eu acredito, porque se Ele falou, eu sou. Se Ele fala que eu posso todas as coisas dEle, então eu posso, porque é Ele que disse. Se Ele me disse que eu sou forte e que eu sou corajosa, então eu sou forte e eu sou corajosa. Se Ele me diz que tudo é possível, então tudo que Ele diz, eu digo que eu sou. Aleluia. E é o mesmo que Ele disse de mim, Ele diz de você. Você é forte, você é corajoso, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é filho de Deus, você tem que crer nisso, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E não deixar que a opinião dos homens, a opinião das pessoas, mudem quem você é em Cristo Jesus. Você não vai ser salvo ao lado de ninguém. Você pode dormir abraçado com a tua esposa, e se ela for salva e você não, você fica e ela vai, ou vice-versa. Você não vai, pode morrer no mesmo dia, mas você não vai ser salvo porque essa pessoa orou. Você vai ser salvo quando você se posicionar em Cristo Jesus e não duvidar. Então, qual é a diferença entre os filhos de Deus e entre os filhos das trevas? Vivem na luz, praticam o que é bom, não desistem, padecem por permanecer fazendo a vontade do Pai. Esteja em alerta. Você, preste atenção aqui, olha para mim, presta atenção. E aqui eu vou terminar para orar. Você é o resultado das 5 pessoas mais próximas a você. Com as 5 pessoas que você mais convive, você fica parecido. O quanto é importante saber escolher as amizades.
Tem gente que chega na casa de Deus, e eu com essa minha pequena experiência de 38 anos pregando o Evangelho, tem gente que chega iluminado na casa de Deus, com um propósito, cheio de alegria, mas dali a pouquinho vai lá para o grupo dos especialistas em desmotivação, e convive com, céus, como é difícil, eu estou cansado, eu não sei o que lá. Mas passa 2 meses, como é que está o cidadão empolgado? Sim ou não? Mas se você caminha com a turma do empolgamento, da empolgação, né? Se você caminha com a turma daqueles que estão crescendo, que estão fazendo, que estão o cara vai te pôr para cima e você às vezes está desanimando, mas o ânimo dele te contamina, a fé dele te contamina. Sim ou não, gente? Então, sai de perto dos murmuradores. A tua vida cresce quando você seleciona pessoas que te levarão ao crescimento. Entre nas conversas sérias, edificantes. Não queira fazer da vida uma gargalhada. Porque quem passa a vida cantando, quando chega o inverno, cantar não vai resolver. Sim ou não? Quem entendeu a metáfora? Tem que sentar com gente que te edifique, que te levante, porque quem não te levanta vai te diminuir, e vai chegar o dia da guerra, você está tão diminuído, que você não vai ter como lutar. Então, se junte com pessoas vencedoras, ou que desejam de todo o coração vencer, porque aí você vai manifestar a glória de Deus. E se afaste, e estude, e pesquise quais são as características, que tipo de conversa você não pode se envolver. Isso não depende do que eu vinha falar, isso não depende do que eu estou dizendo, depende de você querer ser a imagem e semelhança de Deus. E sabe de uma coisa? Deus nos deu livre-arbítrio. Quer ver? Na tua casa tem chuveiro? Tem chuveiro? Levanta a mão quem tem chuveiro em casa. Quem tem chuveiro com água quentinha em casa, levante a mão. Mas isso não quer dizer que você toma banho todo dia. Me perguntem por quê. Porque mesmo que você tenha um chuveiro quente, um banheiro quente, a decisão de mergulhar nele é sua. Se você não tomar a decisão de abrir a porta do banheiro, ligar o chuveiro, entrar embaixo d'água, não adianta ter chuveiro, você vai continuar sujo. Se você não tomar a decisão de mergulhar na palavra de Deus, não tem o que fazer, você vai continuar sujo. E pior que tudo, vai ficar suscetível a enganos constantes. Então eu quero, você que quer ter discernimento, você que quer ser mais que vencedor, você que quer ser essa luz que ilumina, você que quer estar preparado para abundância, mas preparado para guerra. Venha o que vier, eu estou preparado. Venha, aconteça o que acontecer, eu tenho que estar preparado, porque eu sou filho de Deus e eu quero que Deus volte a me incomodar. Porque tem gente que Deus não tem incomodado mais. Por quê? Porque as pessoas se conformam em ter uma vida medíocre, uma vida de pecado. Eu quero que Deus me incomode todos os dias, que me constranja todos os dias, que mostre para mim quanto que eu preciso melhorar. Eu quero, e para mim ele é muito bem-vindo se ele vir me incomodar. E eu quero perguntar para você que está aqui, ele te ama muito, tem propósitos enormes com você, mas às vezes a gente foge do incômodo. Mas o melhor lugar do mundo para nós estarmos é quando Deus começa a nos incomodar, porque todo mundo